Vocês estão vendo Lula sendo atacado pela grande imprensa depois que disse que era uma armação do Moro, a operação que prendeu membros do PCC que estavam se articulando para assassiná-lo? Vocês querem entender essa confusão? Você acha que Lula errou? Você acha que essa fala dele foi coisa de um ser humano que passou 580 dias preso injustamente e fez, seguindo o coração, uma declaração infeliz? Então, eu tô querendo conversar porque eu tenho coisas a comunicar para você. Foi na quarta-feira da semana passada que a gente viu uma ampla repercussão de uma operação da Polícia Federal que desbaratou um plano do PCC que tinha por objetivo matar autoridades públicas, entre elas o senador Sérgio Moro e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu até fiz um vídeo falando que a Polícia Federal, portanto o governo Lula, protegia até mesmo um adversário político do presidente, mostrando que a Polícia Federal não estava servindo mais a um grupo político, não estava servindo mais a grupo político nenhum. Daí logo depois, Lula fala que tudo aquilo foi armação de Moro. Bom, eu fiz inicialmente a egípcia, eu fui bordar o pano que eu ia passar para o Lula, já dizendo que ele pode sim errar, já que tem motivos de sobra para ficar indignado com qualquer coisa que venha desse ser desprezível, que é um juiz que manipulou depoimentos para prender Lula, como lindamente colocou Pedro Cardoso em uma entrevista dada ao CNN, que viralizou por aí. Enfim, eu já estava com meu pano pronto para passar quando informações começaram a chegar. E antes de falar sobre elas, vale dizer que no meu pano eu tinha abordado frases que mencionavam a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e reajuste de até 200% para bolsas de pesquisa científica e a retomada da construção de escolas abandonadas por Bolsonaro, além da volta do Mais Médicos, do Bolsa Família, campanhas de vacinação e do Minha Casa Minha Vida. Mas, enfim, deixei tudo isso guardado porque outras informações sobre essa operação começaram a chegar. E eu compartilho agora com vocês, caso vocês ainda não saibam. Primeiro, a gente sabe que Lula tem um profundo respeito às instituições, dentre elas a Polícia Federal, e em nenhum momento, ele questionou o inquérito. Mas vamos a alguns fatos. A juíza que substituiu Moro, quando ele virou ministro de Bolsonaro, foi quem chancelou a operação contra membros do PCC. O nome dela é Gabriela Hardt. Se você ainda não ouviu, vai ouvir mais esse nome por aí, dada a repercussão de tudo isso que eu estou falando. Bom, um dia antes da operação, Lula tinha dado uma entrevista para o 247, dizendo que quando ele estava na cadeia, ele só pensava em como Moro. Algo super compreensível, dado que Lula é um ser humano. E sim, errou como presidente ao usar esse linguajar. Mas, ok. O ponto é que Moro, no mesmo dia, começou a dizer que a vida dele estava sendo ameaçada com as declarações do Lula. E logo depois, a operação para prender os membros do PCC foi autorizada pela juíza Gabriela Hardt, que mantém uma certa relação com o ex-juiz parcial da Lava Jato. Mais precisamente, 34 minutos de Lula dizer que, digamos, não sentia a menor vontade de fazer carinho no Moro, a juíza vai e pá, autoriza a operação. Coincidência? Pode ser, porém, time de tudo impressionou quem segue sem piscar essa história há tempos. Mas tem outra coisa. Logo depois da fala de Lula dizendo que essa operação poderia ser uma armação de Moro, a juíza vai e pá de novo, tira o sigilo de uma operação que levou membros do PCC à cadeia. E isso irritou muita gente da polícia, porque não parece que ajuda em nada a retirar o sigilo de uma operação tão delicada e importante como essa, que investiga o PCC, uma mega facção criminosa. Daí cabe o questionamento. Por que a juíza fez isso depois da declaração do Lula? Pode ser para blindar o Moro? Fica aí a reflexão. Outra coisa, Moro sabia desde janeiro que estava sob ameaça e estava sendo escoltado desde então. Enfim, se eu pensar, depois de tudo isso que eu falei, e mais algumas coisas que eu sequer falei aqui, que tudo parece uma armação, eu estou delirando e cometendo um erro? Eu acho que não. É possível que a operação tenha sido montada para favorecer a imagem do ex-juiz? É possível. E o Moro até agora? Bom, Moro afirmou, sem provas, que se algo acontecesse com ele, a culpa era do Lula, conectou, sem provas, Lula ao PCC e mentiu sobre a transferência do Marcolli e visitas íntimas em presídios.
Bom, viram a grande mídia cobrando dele a verdade sobre essas afirmações em alguma entrevista? Pois é. Então, Élica, em que pé estamos? Bom, eu darei aqui a minha opinião diante essas informações que estão públicas. Lula pode ter errado ao dizer que foi uma armação, mas pode ter acertado. Por enquanto é a armação de Schrödinger. Ela existe e não existe ao mesmo tempo. Pegou a referência do gato de Schrödinger, que é uma experiência mental feita no contexto da física quântica, que aponta um gato vivo e morto ao mesmo tempo. Eu posso explicar isso em um próximo vídeo se vocês quiserem, ok? Por hora, eu estou aqui apenas dividindo com vocês as minhas inquietações e reflexões.